Oi, Boa Helena. Boa noite. noite, tudo bem? Oi, gente, boa noite, meus queridos, Gisele, Léo, que bom estar aqui com vocês de novo. Helena, Maravilha. quem falta apoiar o Lula ainda, né? Porque, na verdade, todo mundo está pulando no barco, está todo mundo desembarcando do Bolsonaro e pulando na canoa do Lula. Acho que não falta, só falta o Ciro, realmente, como alguém disse aqui, né? Daqui a pouco os militares, né? É um arrastão, de repente, nessa semana, se houve uma semana decisiva nesse processo todo da campanha eleitoral, que mal está começando, foi essa, né? Eu acho que, não sei se vocês concordam, mas eu acho que o que detonou o gatilho desse processo todo terá sido aquela infeliz reunião dele no Palácio com os embaixadores estrangeiros, onde ele fez o discurso golpista contra a urna, contra a eleição. Não que isso tenha sido a causa, mas eu acho que isso detonou esse movimento todo. Por exemplo, esse pessoal do establishment, né? Banqueiro, empresário, vocês conversam, eu também, a gente vive conversando com esse pessoal, a gente já sabia que eles estavam absolutamente insatisfeitos com o Bolsonaro, depois dessa PEC kamikaze, depois do teto furado, de uma série de coisas, mas a gente não imaginava que eles fossem fazer um movimento, né, de frente, né, assinar manifestos, não é? Deixando claro, né, que eles estavam desembarcando do governo Bolsonaro, ainda que sem tocar no nome do Bolsonaro e sem tocar no nome do Lula, porque esse pessoal também não é lulista, não. Muitos deles são antipetistas. Mas por que eles entraram nesse barco? Porque eles viram que chegou o momento de detonar o Bolsonaro, jogar o Bolsonaro pela janela. Aí você veio com isso, você teve várias instituições, representantes de corporações, institutos da sociedade muito importantes, área jurídica. Você teve um movimento que veio num crescendo, e isso contamina os políticos, né? Isso aí, ao lado das pesquisas da semana, que mostraram que as medidas eleitoreiras da PEC Kamikaze não fizeram o efeito que o Bolsonaro e o Centrão esperavam, ao lado disso, você contaminou os políticos, porque hoje o Bivar, que já disse que desistiu, o Janones, que disse que está esperando o Lula ligar para ele para desistir, não é? E uma série de outras pessoas que a gente está vendo aqui e ali, você está tendo uma espécie de um arrastão, né? Exatamente, não. Eu concordo plenamente com você, Helena. Só mencionaria um fato a mais, que foi a entrevista do Thomas Shannon, né, o ex-embaixador dos Estados Unidos, que ele falou: olha, se houver golpe, o Brasil será isolado. Essa ideia de Brasil isolado, eu acho que foi o que deflagrou o movimento empresarial. Porque isolamento é sofrer sanções, é sofrer retaliação, e ninguém quer prejuízo aos negócios, né, aqui num país como o Brasil. Os empresários, né, Léo, e também os militares, que sofrem uma influência muito profunda dos americanos, né? Você vê que também, mesmo esses militares aí, que o Bolsonaro diz que estão com eles, né? Até o general Paulo Sérgio, que é aquele implicante com o TSE, vive cutucando o TSE, essa semana assinou lá a declaração democrática dos ministros da Defesa, né? Das Américas, com a boquinha caladinha, concordando. Ficou sem saída, né? Sem saída. O presidente do STM, que é outro bolsonarista de marca maior, diz que não, a eleição é coisa da justiça eleitoral, não é coisa dos militares. Então, você está vendo que até nos setores que estavam com o Bolsonaro, você está vendo essa debandada. Eu acho que foi uma semana importantíssima. Concorda, Gisele? Eu concordo demais. E você acha, Helena, que pode haver uma mobilização popular no dia 11 de agosto, que pode ser bem grande, né? Os movimentos sociais estão dialogando, as pessoas que coordenaram esse manifesto estão dialogando. Ontem, alguém falou... o Marcelo Auler falou algo que pode vir a acontecer mesmo, que é uma manifestação em São Paulo replicar para outras cidades, para outros estados, né? E aí virar uma manifestação nacional, e isso pode ser um grande contraponto prévio ao 7 de setembro, né? Exatamente. O 11 de agosto, o que é? É a sociedade, né, brasileira.
são as instituições ligadas à sociedade, são os juristas brasileiros, né? Tem vários ex-ministros do Supremo assinando o documento, e você tem ministros atuais do Supremo que não assinaram, mas que acho que gostariam muito de assinar. Você tem todo esse movimento que no dia 11 me parece que eles vão fazer uma manifestação muito expressiva, não é? da sociedade lá na faculdade, né? de Direito, Lago de São Francisco. Então, como você disse aí, é uma prévia, não é? Contraponto do 7 de setembro. Eu acho, gente, estou com o palpite de que o 7 de setembro do Bolsonaro vai ficar um tanto quanto esvaziado. Por quê? Porque mesmo ele tem uma tropa fiel, né? Ele tem quase 30%, né? dos votos, ele tem uma tropa bolsonarista fiel, um pessoal que é minoria, mas que sabe fazer barulho, que poderá até ir para a rua, mas o que eu acho é que quem cerca o Bolsonaro nesse momento está vendo a canoa furada, que é isso. Então, eles vão tentar, de todas as formas, fazer o Bolsonaro recuar nesse 7 de setembro, e possivelmente eles vão trabalhar contra o 7 de setembro. Né? Eu acredito que os militares não vão trabalhar para fazer do 7 de setembro uma manifestação golpista, inclusive porque se comemora os 200 anos da independência do Brasil. Eu ouvi falar que o pessoal, inclusive do alto comando das Forças Armadas, está muito apreensivo com esse caráter golpista que o Bolsonaro está querendo dar a uma data cívica, que é uma data importante, né, para o Brasil, 200 anos da independência. Então, não conte com eles para a manifestação golpista. O Centrão, por seu lado, o Centrão está vendo a canoa dele afundar. Você tem uma boa parte do Centrão que já está pulando fora, porque está lá na campanha, no Nordeste, fazendo lá suas campanhas, onde o Lula é o mais votado. Então, está pouco se lixando para o Bolsonaro em Brasília. Aqueles que estão aqui com o Bolsonaro, os ministros do Centrão, do Bolsonaro, o que eles estão fazendo agora? Eles dão entrevista apoiando o presidente, mas, ao mesmo tempo, eles vão lá quietinhos no Tribunal Eleitoral, eles vão lá quietinhos no Supremo Tribunal Federal e dizer, eu não apoio ficar contra a reação contra as urnas, não, viu? Eu apoio as urnas. Até o Valdemar da Costa Neto, que todo mundo conhece bem, presidente do PL, partido do Bolsonaro, foi lá no Fachin para dizer isso, eu não estou no golpe contra a urna. O Arthur Lira, que estava caladinho, e o Bolsonaro comprou o silêncio dele com uma série de elogios e benesses, etc., abriu a boca para dizer o quê? Para dizer que não concorda com o golpe. Esse aí, me parece que ele seguiu, fez isso depois que o establishment desembarcou, que o empresariado e o mercado desembarcaram. Ele é muito sensível a isso. Ele quer ficar sempre bem com esse pessoal, como a maioria do Centrão. Por isso que eu digo que é um arrastão. O que o Centrão vai tentar agora, no máximo, é tentar uma espécie de acordão que dê alguma coisa para o Bolsonaro. Por exemplo, o TSE adotou lá uma das medidinhas que os militares propuseram para a urna eletrônica. Um troço para inglês ver, que não tem a menor importância, mas eles estão tentando conseguir isso no TSE, porque aí ganha-se uma saída honrosa para os militares, ganha-se uma desculpa para o Bolsonaro, aí o Bolsonaro vai poder dizer, não, eu que esvaziei 7 de setembro, porque o TSE já cedeu, não é? E, mais do que isso, eles estão relançando aquela proposta de emenda constitucional que cria a figura do senador vitalício, que, para todos os ex-presidentes da República, para quê? Para o Bolsonaro manter o foro privilegiado dele e ter mais chances de não ir parar na cadeia depois desses inquéritos, desses processos todos que ele está sofrendo e vai sofrer muito mais. Então, o que eu acho é que o Centrão está em busca de ser um personagem desse acordo que vai acalmar o Bolsonaro, não é? E aí o Centrão, com isso, pode chegar para o Lula depois, eleito, e dizer,
nós ajudamos ali o Bolsonaro a não fazer golpe, a fazer uma transição mais pacífica, e tal, e se entender com ele. Eu conheço esse pessoal há muitos anos e eles estão sempre pensando lá na frente. Só fazendo um ponto, eu acho muito interessante, Helena. Agora, se for verdade essa coisa do Bivar, do União Brasil, e a perspectiva também de uma, sei lá, fala-se, né, que essa aliança PT-PSB pode eleger uns 200 deputados, somando com a União Brasil, pode se formar um bloco de sustentação ao governo Lula bastante consistente, que até isole aí o PP, né, PL, esses partidos mais fisiológicos também, né? Acho que sim, você lembrou uma coisa importante, que é a questão aí da governabilidade. Eu acredito mesmo, eu tenho ouvido umas projeções do PT, PSB, essa coligação, chegar ali nos 180 deputados e tal. Claro que com isso eles vão ter que ter uma aliança com o centro, não centrão, né, que é o União Brasil, que pode ser o partido do Bivar e do ACM Neto, veja bem quem é. O MDB, a parcela do MDB lulista hoje, e até mesmo a parte que ficou com a Simone Tebet até agora, também pode vir. Setores do PSDB ligados ao Alckmin, que podem ficar setores do PSDB que o Alckmin pode trazer. E, por que não, franjas do Centrão? O que acontece? O Centrão a gente vê hoje como um bloco monolítico, mas ele não é homogêneo. O Centrão ele tem gente ali em torno dele nesse momento, parecendo que ele é muito poderoso, muito grande, porque ele está no poder. O Centrão vive do poder, vive dos cargos, vive das emendas. Então, se o Lula resolver rachar o Centrão, ele tranquilamente levará uma parte do Centrão também para essa base dele. O que eu acho que ele está pensando é levar a menor parte possível, não é? Se ele puder fragmentar o Centrão e levar a menor parte possível, porque ele se garante, não é, com a bancada que ele elegeu e com os aliados, é melhor para ele. Mas eu acredito que muita gente está dizendo hoje em dia, não, o Centrão vai eleger uma grande bancada, vai mandar no governo Lula, vai forçar a permanência do orçamento secreto. Não acredito, não. Breaking news aqui, Helena. Está tendo muito breaking news aqui toda hora. E acaba de chegar mais uma, acabou de subir na nossa manchete aqui. O Janones falou com o jornal Estado de São Paulo, em on, dizendo que ele pode retirar a sua candidatura e declarar apoio ao ex-presidente Lula. Antes de você entrar, a gente falava, eu e Gisele, muita coisa vai acontecer até o 4 de agosto, né? Esse fim de semana vai ser quente. Sim, é a força da gravidade política, não é? Quando o sujeito vai ganhar, não é? Detona um movimento desse, né? Que nem quando a gente... Outro dia eu estava falando com o Mário Vitor, quando a gente era criança, eu que sou velha, vocês não, mas a gente brincava de pique. Aí saía tudo correndo, falava assim, o último a chegar é a mulher do padre. A política está desse jeito, os partidos e os políticos estão desse jeito hoje. Olha, Helena, 2% vale muito, desculpa, Gisele. Não é pouco, é muita coisa. Não, aí pode ser decisivo, né? Estava rindo aqui do comentário do Geraldo, que ele fala, era bozozoica a de terminar. Gostei. Helena, e o Datafolha de ontem mostra essa consolidação desse cenário, né, que a gente diz aqui, de força do Lula, né, de distanciamento cada vez maior. Os dois estão meio fixos nos lugares deles, né, Lula e Bolsonaro, e houve algumas oscilações que dá margem a algumas interpretações ali, alguns pontos do Bolsonaro com evangélicos e com mulheres, né, e do Lula com homens. Como é que você viu essas oscilações do Datafolha? Olha só, gente, saiu o Datafolha e eu acho que uma boa parte da mídia ela ficou muito ali olhando nos recortes da pesquisa para tentar mostrar, porque o Datafolha trouxe uma vitória retumbante do Lula, porque mostrou que ele, com esses números, ele pode ganhar no primeiro turno. Aí, acho que a mídia, para não ter que dar essa manchete, bater o bumbo em cima disso, ela começou a pensar, não é, recortes,
E para tentar mostrar o quê? Que as medidas eleitoreiras lá do aumento do Auxílio Brasil, por exemplo, estavam começando a fazer um efeito bem levezinho, né? Então, elas mostram que eles estão destacando muito que no recorte de que o Bolsonaro cresceu na faixa até 2 salários mínimos, que são os mais pobres, os que recebem o Auxílio Brasil. Mas se você vai olhar lá o número, o Bolsonaro cresceu, me parece que, se não me engano, de 20% para 23% nessa faixa. E o Lula caiu de 36% para 32%, algo assim. Ora, minha gente, esse recorte aí, a margem de erro explicada na própria pesquisa da Datafolha é 2,7%. Então, como é que você vai comemorar um crescimento de 3% com uma margem de 2,7%? Então, pode ter acontecido? Sim, é claro que sim. O Bolsonaro pode crescer alguma coisa nesse público, assim como houve uma inversão ali, o Lula cresceu entre homens e o Bolsonaro cresceu entre as mulheres. Aí as pessoas já começam, os intérpretes de pesquisa, a dizer não, foi por causa da Michelle, porque ela foi na convenção do Bolsonaro no domingo e teve um desempenho fantástico. Eu acho até que a Michelle foi bem, sabe? Ela é uma boa pastora, né? Mas vê se esse povo todo estava vendo a convenção do PL pela televisão no domingo, né? A mulherada para votar, para dizer que vai mudar de voto por causa da Michelle. Não é bem assim, gente. Claro, você tem esse tipo de pesquisa, você tem oscilações, você tem altos e baixos, mas o que é o principal? O principal é que o Lula continuou com os mesmíssimos 47% que ele já tinha na pesquisa anterior. E o Bolsonaro, ele oscilou 1 ponto percentual para cima, né? Passou de 28% para 29%. Então, o que essa pesquisa fez? Qual é a principal notícia sobre essa pesquisa? Ela confirmou que o Lula tem condições de vencer a eleição em primeiro turno, apesar da PEC kamikaze, de outras coisas que podem mexer aqui, mexer ali, mas o resultado básico dessa pesquisa é esse. Trazendo uma informação também, hoje teve um evento na XP, investidores, mercado e tal, e foi feita uma análise, uma colocação muito interessante, de que o Brasil, não por acaso, nos últimos dias o dólar está caindo, o real está se valorizando. O que foi colocado, olha, o mercado ainda não precificou o fato de o Brasil deixar de ser um lugar tóxico, né? Porque o Brasil é um país tóxico com o Bolsonaro. Então é uma desintoxicação sociológica, mas também para o mercado financeiro. A gente vai ver aí, olha, antes da eleição, porque todo mundo fala, o mercado antecipa. Podem anotar aí, pessoal que estiver viajando, deixa para comprar dólar daqui a alguns dias, umas semanas, que isso aí vai cair bastante também, né? Enfim. Muito boa essa informação, eu não sabia desse evento da XP, mas é o que a gente tem ouvido nos últimos tempos, né, das nossas fontes na área de mercado, é isso. Olha, os investidores estão parados, ninguém está investindo no Brasil de Bolsonaro, está todo mundo esperando o que vai acontecer e torcendo, né? Muitos deles torcendo. É difícil até a gente, há algum tempo atrás, né, o mercado era bolsonarista, né, a gente hoje vê isso, mas vários estão torcendo para vir o Lula. Por quê? Porque o Lula ele não é aceito pelo mercado, ele não pensa como mercado, né? Ele tem outra visão, mas o Lula representa, em relação ao Bolsonaro, ele representa uma coisa que é muito importante: normalidade, né? É um sujeito normal. Ele pode tomar medidas até que não vão agradar tanto assim, mas ele prometeu na economia, ele prometeu previsibilidade, credibilidade. Ele vai dizer qual é o jogo, qual é a regra, ele vai fazer a reforma tributária dele, e o pessoal vai jogar esse jogo sabendo que ele não vai mudar de uma hora para outra, que não vai haver um cavalo de pau como o que o Bolsonaro faz todas as semanas. Então, acho que o aceno, a normalidade que o Lula traz é muito importante, mesmo para quem era antipetista até ontem. E olha o Lula retribuindo, né? Devolvendo a gentileza, parabenizando os empresários e tal. É isso aí. Agora já estamos entrando.
Olha, precisava antecipar a posse, viu? Seria muito importante. É difícil. Helena, o que você achou Ontem o Lula foi no evento da SBPC, né, em Brasília. E hoje foi o Ciro, né? E ele discursou num tom mais light, parece, para o Lula, um dia depois de ter dado uma entrevista à Globo News, em que ele foi super duro, né? Ele falou: PT e Lula nunca mais, sobre apoiar até no segundo turno. E na SBPC ele se referiu ao Lula como o maior líder popular da história do Brasil e falou que ele é uma boa pessoa, com quem andei a vida inteira. Você acha que isso é pontual ou, enfim, dá para esperar uma nova linha de discurso? Eu vi isso de boa pessoa também. Eu acho, gente, que isso é Ciro, não é? Esse é o jeito do Ciro. Ele é meio destemperado, ele passa do ponto, depois ele volta. Mas o que eu acho é que ele está passando por um processo muito complicado, difícil, que ele está começando a ver que ele está muito isolado, né? O PDT está perdendo apoios Brasil afora. Eu acho que, não sei se foi no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, no Ceará, não é? Perdeu a governadora, né? Ela se desfiliou. Perdeu a governadora e possivelmente vai perder a eleição, porque lançou um candidato, o PT lançou outro, mas o PT lançou junto com o ex-governador Camilo Santana, junto com a governadora Isolda Sela, que vai continuar no governo durante a eleição, né, trabalhando pelo candidato do PT, que é o Eumano Freitas, e com grande chance de ir para o segundo turno contra o bolsonarista Capitão Wagner. Então, ali a divisão é complicada porque pode acabar dando a vitória para o Wagner, mas existe também uma grande possibilidade de ir o petista, não é, para o segundo turno, e aí o grupo Ferreira Gomes vai estar dissolvido, não é? O próprio irmão do Ciro, o Ivo, não é, que é prefeito de Sobral, nesse fim de semana ele deu uma entrevista para o Diário do Nordeste, em que ele se colocou contra a atitude do Ciro, que fez uma intervenção ali para a governadora não ser a candidata e dissolveu o acordo com o PT. O próprio irmão dele foi contra e citou ainda o outro irmão senador, o Cid, dizendo que ele também não foi ouvido nessa operação. Tem a impressão que o Ciro pode estar perto do momento em que ele vai cair na real, que é, para ele, o isolamento. Uma pena, porque ele foi um quadro muito importante nos governos Lula e ele tem competência política. Política administrativa, digamos assim. Falta inteligência emocional. Muita, né? Equilíbrio. Falta um pouquinho. Maravilha, Helena. Obrigada. Valeu. Bom final de semana para você e até semana que vem. Beijos para vocês. E para todo mundo. Brasília estará desintoxicada muito brevemente. Valeu. Vai ser muito bom, hein? Estou esperando vocês aqui para tomar uma cerveja. Beijo. Celebremos.